A minha conversa é com você que estuda inglês e que sabe que o uso das preposições é um inferno na vida de todo estudante de língua inglesa. Bom, eu fiz esse vídeo aqui para ajudar você a organizar algumas regras de como aplicar corretamente as preposições na língua inglesa. Meu nome é Gustavo, sou professor de inglês há mais de 20 anos e sou o fundador do método Asset aqui da Escola Asset da cidade de Indaiatuba. Se você tem dificuldade com as preposições na língua inglesa, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho. Vamos lá? É isso aí, pessoal. Vamos falar sobre preposição na língua inglesa, que é um assunto que deixa todo mundo de cabelo em pé, né? Se torna uma coisa bastante confusa e todo mundo fica meio perdido sem como saber usar e fica on, é in, é at, é under, é by. Meu Deus do céu, qual preposição, em que momento utilizar? E aí as pessoas ficam me perguntando, né? Os meus alunos às vezes perguntam, as pessoas sabem que eu dou aula, perguntam, Gustavo, qual que é a regra para a gente aplicar as preposições de forma correta, né? Quais são as regras das preposições? E aí eu viro para as pessoas e digo, bom, na verdade o começo não é por aí. A gente não vai estudar as preposições isoladamente. Essa é a primeira questão. Eu criei uma metodologia na qual a gente analisa as preposições sobre 4 diferentes aspectos. São 4 aspectos que a gente precisa organizar as ideias. E o ponto central desse estudo das preposições, veja bem, passa pelo entendimento, pelo estudo mais aprofundado do verbo. Então, é um pouco mais profundo do que a gente pensa, mas não torna a coisa mais difícil, muito pelo contrário, começa a ficar mais fácil, organiza as ideias. E então a gente vai analisar também o verbo com mais profundidade para a gente poder entender isso. Então, quais são os 4 elementos que eu coloquei, que eu organizei para a gente poder estudar preposições com sucesso? A gente vai pensar nesses 4 momentos, organizar isso na nossa cabeça, e aí você vai ver que, poxa vida, sua vida vai melhorar infinitamente depois dessa dica que eu vou te dar. Vamos lá? Gente, o número 1 é o seguinte, a gente tem que olhar primeiramente para a função do verbo, a gente tem que fazer uma análise do verbo primeiro. Depois de feita a análise do verbo, a gente passa, se não for aplicado, a gente passa por uma segunda análise. Essa segunda análise, a gente diz que é a análise das regras das preposições em si. Aí são aquelas regras que geralmente vocês querem saber. O in usa com isso, o on usa com aquilo, o at usa com aquilo, tá? Mas a primeira análise é o verbo, a gente primeiro analisa o verbo. Depois, se não for aplicado, a gente vai utilizar as regras das preposições individualmente. Depois, se não for aplicado, a gente vai pensar nas expressões que utilizam essas preposições, existem expressões, e a gente vai também analisar um 4º nível, que são os phrasal verbs, que eu diria que estaria mais ou menos junto de uma análise lá com o verbo, coloquei ele por último nessa lista, mas não necessariamente seria nessa ordem, tá bom? Mas basicamente são esses 4 elementos. Eu vou passar por esses 4 elementos com vocês, com um pouco de cautela sobre cada um deles, dada a extensão do tema, mas já fique sabendo que nós temos 4 níveis de análise: verbo, as preposições em si, expressões com as preposições e os phrasal verbs. Assim a gente já organiza as nossas ideias, já vai dar para a gente poder entender melhor como usa, vai dar mais lógica, vai dar mais entendimento, vai dar mais norte para a gente aplicar o uso das preposições com muito mais segurança e tranquilidade, tá bom? Então nos próximos vídeos a gente vai explorar cada tópico desse. Um abraço, pessoal, até mais.